Olá, meus alunos, a aula de hoje de panificação, nós vamos fazer os preparos que estão nas fichas técnicas da nossa matéria que está lá no ambiente virtual da aula 1. Tá? São 3 receitas e eu vou mostrar o modo de preparo para vocês e depois o resultado final só vou mostrar mais tarde quando ficar pronto. Nós temos lá um pão de campanha, né? Vocês vão ver por que ele tem esse nome e tal, né? Que lá tá mostrando. Nós vamos procurar depois o porquê desse nome lá na nossa receita. Eu tenho aqui os ingredientes. Para esse preparo eu vou usar uma massa magra, né? A gente não vai usar ingredientes enriquecedores, mas ele tem assim algumas características bem específicas. Como ele remete às receitas antigas, nós vamos colocar uma parte de farinha integral, farinha branca, e uma massa fermentada. Aqui eu tenho já a massa fermentada que eu já preparei. Chama-se pâte fermenté, ou polish, também é conhecido assim. Isso aqui eu preparei com antecedência, misturando o fermento na farinha de trigo, que eu estou usando esse fermento instantâneo, né? Esse aqui. Lá na nossa receita tá o fermento fresco ou esse aqui. Esse aqui sempre é metade da quantidade que eu utilizo na receita quando eu estou usando o fresco. E esse pâte fermenté é uma quantidade pequena já para a própria receita que eu fiz. Tá? Depois, durante a nossa aula teórica à noite, pelo Zoom, eu explico bem como é que eu fiz esse pâte fermenté. Eu só vou mostrar agora o restante do nosso preparo. Como é um pão que tem fermentação demorada, lenta, e eu usei aqui 2 gramas nessa pâte fermenté, 2 gramas desse fermento instantâneo, eu não vou mais pôr fermento nenhum. Tá? Vou usar só o que está aqui, bem demorado mesmo. E vou adicionar o restante, que é a água, tá aqui, a farinha integral, o sal, farinha branca, todos os secos, e a água vai entrar aqui sempre uma variável. Eu vou adicionar água na medida que eu precise. Eu tenho os 200 ml da receita, mas pode ser que não use tudo. Vou pôr uma parte da água, não tudo, e vou misturar. Então, não vou colocar mais fermento, porque eu estou usando uma quantidade de 2 gramas já nessa receita, nessa pré-fermentação, o massa madre, o polish, o pâte fermenté. Primeiro eu vou incorporar os ingredientes. A água, que é a variável, vai entrando na medida que eu sinta a necessidade. Depende muito da farinha, às vezes se ela está mais seca, ela vai pedir mais líquido. E se ela está um pouco úmida, menos líquido. É um pão com um preparo bem simples de massa magra. Remete à história lá dos soldados que, durante o período de guerra, eles preparavam esse pão e o soldado dava para sua família, né, como um símbolo de carinho, né, de amor entre a família, com a família. Tá muito duro, eu vou colocando água. Sempre deixando uma reservinha ali, porque pode ser que não seja necessário colocar tudo. Então é o início dos nossos preparos de massas fermentadas, né, de pães. É bem o início. Agora eu coloquei
um tanto de água e já senti que ela amoleceu. Então, eu já nem vou colocar o restante que tá aqui. Parei por aqui. Se eu coloco muita água, ela vai ficar muito grudenta. Eu tô misturando no bowl, mas chega uma hora que não tem mais como misturar no bowl. Você vai ter que jogar isso aqui na bancada e vai continuar a mistura na bancada. Vou juntar toda a minha massa, colocar aqui. E começo, então, a sova. A sova é você fazer ela se tornar uma massa elástica. Você vai rolando a massa em cima dela mesmo. Não adiciona mais farinha. Deixa que ela mesmo vá formando uma rede elástica, que é a formação do glúten. Chama-se pão de campanha. Ó, a gente já percebe que já está formando elasticidade. Ó. Então a massa começa a soltar. Essa parte que ficou em cima da minha mão aqui, agora eu consigo tirar. E a própria mistura de água, junto com as farinhas, vai fazendo com que ative as duas proteínas, a gliadina e a glutenina, que são as proteínas que vão formar a rede de glúten, que é a elasticidade da massa. Resistência e elasticidade, né? E a própria ação da água tem uma ação física, né, que acontece, que chama-se osmose. Essa osmose é um processo natural da água. Ela vai hidratando o amido e vai deixando essa massa bem macia. Isso acontece sozinho. Osmose ou autólise, né? Muitos conhecem o processo como autólise. Veja que a gente já tem uma massa bem elástica. Onde eu não tenho a mão com resto de massa, ela já não gruda mais, ó. Já formou a rede de glúten. O glúten, na verdade, não existe, e sim ele se forma a partir das duas proteínas que começam a fazer essa rede de elasticidade e de resistência na massa. Então, essa primeira massa tá aqui, vou deixar agora ela descansando dentro de um bowl. E vou fazer a outra massa, que é um pão caseiro. Os dois preparos são de massas magras, tá, gente? Eu posso colocar aqui um bowl, pôr um pouquinho de farinha aqui. Eu não tenho um baneton, que é aquele cesto para crescimento de pães. Então eu uso um bowl, esse aqui é um bowl plástico até, ele não deixa grudar. É legal também vocês cobrirem isso com plástico para que não resseque essa massa. Então, cobre com plástico para não perder a umidade, né? Não ressecar. E deixa ela em repouso. Vai começar a fermentação. Esse aqui vai demorar um pouco mais, porque eu só usei aquela massa madre ou pâte fermenté, que é para o crescimento, né? Foram só 2 gramas do fermento. Vamos cobrir com plástico e deixar crescer.
Então é o primeiro estágio de fermentação. Depois que isso aqui repousar e crescer até dobrar de volume, eu amasso de novo, modelo e coloco na forma onde eu vou assar. Daí deixo crescer outra vez. São 2 vezes que essa massa vai fazer o processo de fermentação, de crescimento. Para outra receita, que é o pão caseiro, simples. Vou pegar um outro bowl. Vou usar aqui daí a farinha de trigo branca. 300 gramas de farinha branca, tá aqui. Como eu vou usar o mesmo fermento, que é o fermento instantâneo, esse fermento deve ser misturado diretamente na farinha de trigo. Se eu usar o fermento fresco, eu misturo com água primeiro, o fermento com água. E esse que é seco, com o seco, que é farinha de trigo. Agora eu posso colocar açúcar e sal. As proporções estão na nossa ficha técnica, depois vocês vão ver tudo isso lá na ficha técnica. E a água, que é a variável. Nesse aqui eu tenho aqui 200 ml de novo de água. E é a mesma situação. Eu coloquei o fermento direto na farinha para ele não entrar em contato com o sal, porque o sal pode interferir e matar o meu fermento. Então, por isso que ele se mistura lá com a farinha. E aqui a água para fazer de novo a mistura, né? Vejam que são massas magras. Massa magra com os ingredientes básicos. Esse aqui é um pão caseiro, que é bem simples, o mais comum de todos. Não vai nenhum ingrediente enriquecedor, que são ovos, leite, gordura, né, manteiga, óleo. Não vai nenhum tipo, é só os básicos mesmo. A água pode ser levemente aquecida, 25 graus. Não esquente muito a água, porque pode matar o fermento, né? Calor demais pode matar o fermento, então a água morninha. Ajuda a crescer a massa mais rápido. Também deixe formar uma massa macia, né? Que não fique extremamente dura, porque ela pode deixar o pão muito seco depois. De novo, não vou usar toda a quantidade de água. Viram que a água é sempre uma variável. Nunca coloque toda a água. Senão você vai colocar mais farinha, começa a desequilibrar a receita, porque daí mais farinha precisaria de mais fermento e os outros ingredientes que tem aqui. Então a água que é a variável. Mesma coisa, traz para a bancada, tá molinha já? Beleza, traz para a bancada e vamos fazer a ação mecânica de sova do nosso pão. Esse é o pão caseiro. É só rolar a massa sobre ela mesmo. A gente vê que já vai formando a rede de glúten de novo, a elasticidade e a resistência necessária para fazer uma boa estrutura de massa. É bom fazer isso aqui na mão, porque daí a gente vai fazendo também uma academia de braço. Depois fica faltando só fazer perna. Ó, ela tá macia, mas já está formando a elasticidade, já até soltou da mão. Eu tinha 300 gramas de farinha, dá para fazer um pão.
Vejam quanta elasticidade ela vai ganhando, ó. A gente tem uma massa que não gruda mais. Eu consegui até limpar toda a minha mão da massa. E ela já tá bem elástica, ó. A gente sova em torno de 10 minutos, 10 a 15 minutos. A mesma coisa, quando terminou de a sova, você vai colocar de novo num bowl com um pouquinho de farinha, para não grudar, e vai deixar coberto para crescer. Olha que massa bonita que a gente já tem aqui. Então, a autólise, né, por osmose, já também está se desenvolvendo. Eu vou deixar descansar e depois eu vou abrir ela para fazer a modelagem do meu pão. Vou colocar aqui no meu bowl, cobrir com plástico e esperar o crescimento. Em torno de 40 minutos, 1 hora, depende da temperatura ambiente. Ele vai dobrar de volume, daí eu posso abaixar a fermentação, fazer a modelagem e colocar na forminha para crescer novamente para assar. E a última receita que eu tenho, que é para remeter nós aos primeiros pães, é um preparo bem simples, onde a gente vai fazer um cracker. O que é um cracker? Aqueles biscoitinhos super fininhos que são sem fermentação nenhuma. Então, para esse preparo eu tenho aqui a farinha branca, 130 gramas, né, que é uma receita que eu coloquei lá para vocês. Farinha de trigo integral, porque eles eram preparados geralmente com esse tipo de produto, né, não existia a farinha branca ainda. Aí nós vamos colocar aqui gergelim, eu estou usando o preto e o branco, sal e azeite e óleo. Pode ser só azeite ou pode ser azeite e óleo, né? As proporções também estão na nossa receitinha, na ficha técnica que está no nosso material da primeira aula. E a liga, água. Então veja que os pães, os primórdios dos pães eram sem fermentação nenhuma. Era basicamente essas farinhas, né, com grãos. Aqui a gente está simulando os grãos que eles misturavam, que eu estou colocando gergelim e água. Pode colocar também um pouquinho de orégano, que eram as ervas que eles usavam, né? Pode colocar um pouquinho de orégano junto e vai misturar. Até que você tenha uma massinha que você sinta que ela tá macia, que dê para esticar. Se for necessário, a gente coloca mais um pouquinho de água para fazer essa união dos ingredientes. Não tem fermento nenhum, portanto não vai formar glúten também. É algo bem seco que a gente tem aqui. E esse primórdio dos pães que eu estou simbolizando através desse cracker, eu depois vou abrir com o rolo, né? Bem fininho, o mais fino que eu conseguir, como se fosse uma folhinha de papel. Daí eu recorto, posso recortar ou posso só rasgar pedaços e colocar na assadeira e assar. Vai ficar aquele crocantinho bem fininho. Ah, então esse aqui, gente, é só misturar tudo isso, ó, ainda tá precisando mais líquido, ó, não consigo juntar, então é sinal de que faltou líquido aqui, tá? A água sempre vai ser uma variável na panificação. Depende muito das farinhas.
Aqui não vai aparecer muito o nosso glúten, até a proporção aqui tá inversa de farinha, né? Que é para a formação do glúten eu preciso da farinha branca. Aqui a quantidade de farinha branca é menor que a farinha integral. Então não vai acontecer a formação de glúten. Ele vai ficar uma massa sempre sem a elasticidade de um pão. Não tem fermento também para auxiliar, né? Então conseguiu fazer uma bolinha de massa, juntar todos os ingredientes, tá ótimo, tá? Esse aqui que a gente vai abrir. Se precisar untar a sua bancada, passa um pouquinho de óleo na bancada para poder abrir, bem fininho. Abre isso aqui, corta ou quebra os pedaços, ou rasga os pedaços e põe para assar, tá? Esses são os preparos. Nós vamos pausar esse vídeo por aqui, eu mostrei os preparos, e depois só vou mostrar o resultado final para vocês que eu vou apresentar. Tá bom, pessoal? Obrigada, até depois.